Olá, cidadão, olá, servidor público. Estamos começando o programa Debates Públicos, um programa produzido pela Pública, Central do Servidor, para a Rede Legislativa, com um tema de interesse público em debate a cada edição. Hoje o nosso tema decorre do atual e complicado momento brasileiro, um cenário de crise econômica, crise política. Vamos debater os impactos da crise econômica sobre os serviços públicos e sobre os servidores públicos. Para discutir esse tema, com o programa gentilmente sendo gravado aqui pela TV Câmara da cidade de Barueri, na Grande São Paulo, contamos hoje em nossa mesa de debates com José Gozzi, presidente da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, a FESPESP. Também com Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da FENALEGES, a Federação dos Servidores de Câmaras e Tribunais de Contas Municipais. Contamos também com a presença de Nilton Paixão, mestre em Direito Público, presidente do Sindileges, o Sindicato dos Servidores do Congresso e do Tribunal de Contas da União, e presidente, diretor executivo, presidente da Pública Central do Servidor. E também aqui para debater conosco, Aires Ribeiro, que é da Confederação Nacional dos Servidores Municipais. Muito bem. Fazendo uma breve apresentação dos colegas, eu queria que, inicialmente pelo Gozzi, que está aqui na ponta direita, já agradecendo a participação pelo programa, Gozzi, como que você analisa todo esse cenário, essa crise econômica, crise política, servidores? Nós sabemos que algumas categorias, como a sua, do Judiciário, já iniciou recentemente uma campanha salarial. Rapidamente, como uma introdução, como é que você está vendo todo esse cenário particularmente bem dantesco? Crise econômica e crise política parece que caminham lado a lado e com bastante força, né? No nosso caso do Judiciário de São Paulo, por exemplo, nós temos uma discussão complicada. Nós temos 11,08 para cumprir a database, que é a reposição do ano, e o tribunal está nos oferecendo simplesmente 7%. O tribunal já nos deve 21% do passado, que a gente até acreditava que com um presidente com uma força administrativa maior, como o desembargador Paulo Dimas, fosse começar a resolver a questão. Não, piorou. Vamos ter agora 25% de dívida do Poder Judiciário com o servidor do Judiciário. Ou seja, 1/4 do salário a menos do que ele deveria estar recebendo hoje, né? E o engraçado é que tem lá o fundo de despesa, que não pode ser utilizado para salário, está se quebrando o galho para dar R$50 a mais para plano de saúde. Você imagina, foi para R$250 o auxílio saúde. Isso é um absurdo, não se paga nem o início de qualquer plano. E até a questão dos depósitos judiciais, que o tribunal estava se utilizando de uma parte dele, agora o governo do estado é que passa a pegar uma parte dos depósitos judiciais para utilizar no seu orçamento. Já anunciou no estado de São Paulo que os do executivo terão 0. Mais um ano, 0 de reposição salarial. Então é uma crise que está atrapalhando não só o servidor, porque na verdade quando não tem o depósito judicial sendo utilizado, quando não tem o fundo de reserva sendo utilizado, tem fórum com o teto caindo, tem fórum onde falta inclusive água potável para os servidores tomarem durante o expediente. É um caos. Bom, o Gozzi é do Judiciário, e agora eu falo com o Antônio Carlos, também agradecendo sua presença nesse nosso primeiro programa. Você é do Legislativo, você está no centro nervoso, né? Discussões econômicas, discussões políticas. Quem está mais próximo dos parlamentares, das câmaras municipais, das assembleias legislativas e do Congresso Nacional, depois eu vou falar com o Nilton, mas vocês estão muito mais próximos de todas essas discussões. Como é que você analisa o atual cenário? Mais uma vez agradecendo pela sua presença. Bom, Silvio, é um prazer enorme estar aqui e mais uma vez na Câmara Municipal de Barueri, que nós já tivemos o prazer de abrigar aqui eventos da FENALEGES, levando para as câmaras municipais de toda a região. Mas o que você levantou bem,
nós estamos no ambiente correto das discussões, em todo o Brasil. Nós temos que fazer com que servidores e sociedade percebam sempre que está dentro do Poder Legislativo o fórum adequado, é o Poder Legislativo o fórum adequado para as discussões, inclusive dessa magnitude dos problemas que nós estamos enfrentando. Temos a convicção de que, e essa a minha abertura vai ser chamando realmente a atenção para trazermos as discussões para dentro do Poder Legislativo. Nós temos a convicção de que, trazendo a sociedade, abrindo as portas para a sociedade percebendo que está no Poder Legislativo a solução dos encaminhamentos dos seus problemas, nós teremos dado um grande passo para o equacionamento da crise. Porque vemos que os municípios e os estados estão enfrentando essa situação absolutamente anômala, né, de estar com recursos que não conseguem cumprir os seus compromissos, fruto de uma crise econômica, mas que nós podemos trazer, e a sociedade, esse é o nosso objetivo, mostrar que a sociedade encontra na estrutura de Estado, na estrutura estável de Estado, e particularmente dentro do Poder Legislativo, o fórum adequado para encontrar os caminhos, e nós vamos debater esses caminhos hoje nesse programa. Tá certo, Antônio Carlos, obrigado. Agora eu falo com o Newton, agora sem nenhuma conotação política, estava conversando com o pessoal da direita, agora vamos para o pessoal da esquerda, né? Newton Paixão, que é presidente do Sindilege, o Sindicato dos Servidores do Congresso Nacional e do Tribunal de Contas da União, né? E presidente da Pública Central do Servidor, que está produzindo esse programa. Newton, você está no olho do furacão. Como é que está Brasília? Como é que você vê toda essa situação política, essas questões econômicas que respinga cada novidade, cada jornal que a gente abre é uma nova lista, é uma nova delação, e a economia, uma hora o dólar sobe, outra hora ele desaba, a bolsa corre. E como é que fica essa questão dos servidores, que sempre acorda a história do lado mais fraco, né? E infelizmente os servidores públicos, eles têm dificuldade de respeito, né, dos seus governantes, inclusive no cumprimento da própria Constituição, que está lá, o artigo 3710, dizendo que todo ano você tem que ter a reposição salarial para todos, sem distinção de índice. Como é que você vê, estando em Brasília, no meio da confusão, como é que você vê toda a situação? E mais uma vez agradecendo a sua presença. Eu agradeço a oportunidade de falar pela Pública Central do Servidor. E gostaria de fazer uma discussão mais estrutural. Crise comporta, por ser um termo polissêmico, vários sentidos. Um deles é pôr-se em evidência, criticar-se, sofrer pela dor, espiar. Agora, como é que eu posso trazer muitas dessas visões semânticas para esse debate de crise econômica, crise política, reflexos nos serviços públicos, nos servidores públicos, na administração pública, mas, sobretudo, na sociedade brasileira. Nós, lamentavelmente, vivemos num país de baixo constitucionalismo ou de baixa constitucionalidade. Um país onde uma portaria de ministro vale mais do que o capítulo inteiro dos direitos e garantias fundamentais. Ora, uma crise não se instala em uma semana, um mês, 6 meses ou um ano. Obviamente, eu estou falando de crise financeira orçamentária, que tem a ver com gestão de recursos públicos, salvo uma questão de justiça, questões internacionais que podem intervir, mas que no momento não estão sendo colocadas como o motor principal da atual crise. O que é importante destacar, não basta dar destinação para recursos públicos aleatoriamente. É preciso ter um compromisso com políticas públicas voltadas para a sociedade brasileira. Quando se fala em servidor público, não se pode mais ter aquela visão estritamente corporativista. Serviço público é que materializa noção de administração pública, de Estado e de cidadania. Se eu falo em Estado sem servidor público, se eu falo em serviço público sem servidor público, eu estou num mundo que é a vida
como ela deveria ser, e não onde nós habitamos, que é a vida como ela é. É o servidor público que dá concretude às políticas públicas. E há um grande problema. Há um processo histórico de vilanização dos servidores públicos nos momentos de crises. E, pelo que consigo recordar, o nosso país, lamentavelmente, tem passado de uma crise a outra sem solucionar os seus problemas, apenas buscando culpados pela crise e normalmente se atribuindo isso, no caso do Estado, aos servidores públicos. É importante dar destinação conforme as políticas públicas, mas, sobretudo, é preciso planejar, mas não só planejar a destinação dos recursos públicos conforme as políticas públicas, acompanhar, fiscalizar e exigir transparência. Sempre ocorrerá o seguinte cenário: muitas demandas, poucos recursos. Então, é preciso que haja planejamento, acompanhamento, fiscalização. E é por isso que nós estamos aqui para fazer esse debate. É preciso abrir a discussão de uma forma mais estrutural e não ficar na superficialidade do que a gente lê na imprensa, que, na verdade, não condiz com a realidade em si mesmo. Obrigado, Newton. Para encerrar essa primeira parte aqui das apresentações, eu falo agora com o Aires Ribeiro, da Confederação Nacional dos Servidores Municipais, agradecendo a sua participação. Aires, normalmente no município a corda é mais fraca ainda, porque a gente sabe que muitos municípios têm dificuldade até de subsistência, muitos acabam até sobrevivendo com o fundo de participação de municípios e tudo mais. Como é que você analisa, do ponto de vista do servidor municipal, toda essa crise econômica, política, tudo isso misturado, e como isso repercute não apenas nos grandes municípios, né, como nós estamos aqui em Barueri, que é uma importante cidade da Grande São Paulo, mas também nos pequenos municípios, que também têm os seus servidores, que também fazem jus à reposição salarial e tudo mais, e muitas vezes, por questões financeiras, eles não têm esse direito cumprido. E mais uma vez agradecendo a sua presença. Eu que agradeço, Silvio, o convite, poder estar aqui e trazer também a realidade dos municípios na visão de um servidor público, dessa questão da crise nacional. Obviamente, o município, que é a menor célula do Estado, sofre muito quando há problemas de crise econômica, principalmente em municípios que não têm boa gestão. Acho que a administração, como ela tem prazo para fazer os seus orçamentos, e normalmente, e sempre o fazem com antecedência, eles têm que ter esta visão do problema e tentar encontrar caminhos para que afete o mínimo possível o município e o cidadão e os serviços ali prestados. Obviamente, que nós temos municípios com várias situações. Nós temos municípios com grandes ali áreas industriais, grande parque industrial, mas também temos municípios no Brasil que vivem só do recurso do repasse federal. Então, são realidades distintas. Sabemos também que o município vive de impostos. Ele não produz nada, ele não vende nada, ele apenas vive da arrecadação de impostos. O município tem nos impostos ICMS, circulação de mercadorias. Ali sim, quando há uma crise como esta que estamos vivendo, afeta muito a questão do imposto, porque diminui-se a circulação de mercadorias, o poder aquisitivo, e com isso diminui também os impostos que são cobrados, retidos e repassados para os municípios, os estados e para a federação. Mas há impostos como IPTU, IPVA, ISS, que são de pleno domínio do governo estadual e também pleno domínio do governo municipal, onde ele pode, em havendo uma percepção de que haverá uma crise, ele pode segurar essa crise melhorando esses impostos. Tá? Mas, com certeza, a crise afeta muito os pequenos municípios que dependem exclusivamente de verbas federais. Então, agradeço o convite e esperamos poder contribuir com esse debate.
Obrigado, Aires. Voltando à questão aqui do nosso programa, nesse cenário de crise econômica, crise política, tudo misturado, a gente sempre remonta, vou começar com o Gozzi novamente, a gente sempre remonta ao cenário de 2013, né? Aquelas manifestações todas que aconteceram na Avenida Paulista, aquela coisa do gigante acordou, né? E logo em seguida, em 2014, nós tivemos Copa do Mundo, eleições e tudo mais. À época, em 2013, a população, de uma certa forma, não entrando na questão de mérito, obviamente, ela saiu às ruas, foram movimentos de cidadania que buscavam a modernização dos serviços públicos e essa modernização ela ficou para trás. Como é que você vê hoje, Gozzi, praticamente 3 anos depois, né, todo o desenrolar que aconteceu, a reeleição da própria presidente Dilma Rousseff, houve algum avanço em termos de serviço público, de qualidade do serviço público, sim ou não? E no caso de quem é essa responsabilidade? Olha, eu acho que os servidores buscam sempre essa melhoria. O Newton colocou bem, quando nós falamos a questão de não ter cumprida a database, não ter melhorado o salário, evidentemente desestimulado o servidor, nós também estamos preocupados com o que acontece com aquele cidadão, por exemplo, que vai buscar justiça. Veja o estado de São Paulo. Antes até da crise, o governador do estado de São Paulo, um dos maiores estados arrecadadores, sempre cortou verba no orçamento do judiciário. Esse ano de 18 bilhões, se eu não me engano, o governo cortou 4 bilhões. Ora, o tribunal faz um orçamento de 18 bilhões para quê? Para levar justiça a todo o estado, para atender o cidadão. O cidadão tem que encontrar em cada comarca a possibilidade de usar a justiça. Como é que ele vai usar se há um corte de 4 bilhões no orçamento? O que acontece? Será que o tribunal inventou dinheiro a mais para pôr no orçamento? Ou ele vai ter que deixar de fazer o necessário, porque 4 bilhões cortado é 4 bilhões cortado. A função que eu entendo hoje do servidor e das entidades e a grande esperança que é a pública central do servidor é que nós temos que começar a mostrar isso para a população. Nós temos que levar isso para a população. Porque para a população nós somos aquele que atende mal do outro lado do balcão. E, na verdade, nós não temos como atender como gostaríamos de atender. A população tem que entender. A população do estado de São Paulo sabe que o governador cortou 4 bilhões de um orçamento que levaria a justiça a cada canto, a cada cidade do estado de São Paulo? Não. Antônio Carlos, em relação à questão de 2013 para cá, como que você analisa aquele cenário, 2013, e o cenário atual? O que mudou? Se mudou alguma coisa? Como que você analisa isso? Eu vou pegar e falar assim, não mudou nada. Mais fácil, né? Eu diria o seguinte, que nós temos uma Pode ter questão... mudado para pior também, né? Tem essa alternativa. Sempre que a gente acha que está no fundo do poço, descobrimos que sempre tem mais um pouquinho para cair. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos uma questão estrutural, como bem colocou o Newton, mas nós temos uma questão que eu acho que temos que aproveitar o momento de estarmos dentro do Poder Legislativo para chamar a responsabilização o gestor público. Esse é o papel do Poder Legislativo, de fiscalizar o Executivo, fiscalizar a execução orçamentária. Então, o que nós enxergamos, o que nós vemos, como foi bem dito, as crises não se instalam em 1, 2 anos, 3 anos, elas vêm de todo um processo. E, no meu entendimento, uma questão básica desse processo é a falta de valorização do bom gestor. Então, encontrarmos as formas de premiar politicamente cada vez mais o bom gestor e, ao mesmo tempo, responsabilizar o mau gestor. Não é possível que a administração pública, seja o município, seja o Estado, seja de qualquer poder, inclusive, possa fazer o seguinte, bom, eu vou fazer um grau de endividamento irresponsável e que isso
lá na frente o problema do meu sucessor lá na frente. Nós temos que brecar este processo. Nós temos que fazer com que haja responsabilidade e responsabilização na gestão. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo, em um instante voltaremos com o programa Debates Públicos, hoje com o tema Crise Econômica, Impacto sobre os Serviços Públicos e sobre o Servidor Público.